Estamos aqui com mais um programa Negócio é Notícia. Eu, meu guru, amigo pessoal Lula Vieira, e hoje recebendo aqui um amigo muito especial, que é o nosso professor Eduardo Bandeira de Mello. Para mim é muito importante, eu estou muito feliz de estar recebendo ele aqui. E, Eduardo, fala um pouquinho isso, conta um pouco a sua história para a gente dar pontapé inicial. Bom, eu sou carioca, né? Criado ali na Tijuca, estudei no colégio de aplicação, inclusive com a sua prima, né? Muito minha amiga. E depois me formei em administração, fui trabalhar no BNDES. Logo que eu fiz lá os créditos do mestrado, aí pintou um concurso para o BNDES, entrei e fiquei lá só 36 anos. Né, o que me deu assim uma vivência muito grande. Você sabe que o BNDES é o maior banco de fomento brasileiro, o segundo maior do mundo, né? E lá você entra em contato com praticamente todo tipo de empresa, né? Desde as mais poderosas até as microempresas, setor público também. Aí você fica lá muito tempo, mais de 30 anos, você consegue acumular uma experiência muito boa, porque você praticamente vê as coisas acontecendo, né? Aquilo que você lia no jornal, no BNDES, você participa das histórias. E realmente foi muito bom. E quando eu estava já prestes a me aposentar no BNDES, apareceu o Flamengo na minha vida. Né? Que, aliás, a frase não é correta, porque o Flamengo apareceu na minha vida no dia que eu nasci, né? Porque eu já nasci, eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser rubro-negro, porque eu já nasci numa família com pai, mãe, avô, avó, todos os irmãos, todos os primos, todos os tios, não tinha nenhuma defecção na minha família, então eu tinha que ser Flamengo e desde muito pequeno, até porque morava na Tijuca, frequentava o Maracanã direto, me tornei sócio do Flamengo logo que eu comecei a ganhar dinheiro, pude comprar um título e quando terminou o BNDES, né, já estava aparecendo o Flamengo na minha vida. É uma história até que muita gente sabe. Eu virei presidente por acaso, né, não contava com isso, mas assim, um pouco mais de um mês eu saí direto da arquibancada para a cadeira de presidente, sem nunca ter sido vice-presidente de nada, diretor de nada, né, e efetivamente fiquei 6 anos lá, 2 mandatos. Conseguimos fazer um bom trabalho, né, de recuperação do clube, né, que estava passando por uma situação financeira caótica, né, crise de credibilidade. Essa história dele, porque você entrou no BNDES, que na verdade você teve toda uma experiência de apoio ao empreendedorismo nacional, os maiores, aí empreendedorismo numa escala gigante também, né, grande, mega, empreendimentos, essa coisa toda. Aí você diz que por acaso a presidência, mas não o rubro-negro, né? Mas assim, conta um pouco essa história de, né, como é que foi você empreender no Flamengo e a conciliação? Você teve que pedir afastamento lá no BNDES? Não, eu já estava dos 49 do segundo tempo, né? Porque eu já tinha tempo para me aposentar. Costumo dizer que eu trabalhei 5 anos de graça lá no banco, porque eu poderia ter me aposentado 5 anos antes, mas a atividade do BNDES é apaixonante, né? Então, você se envolve num projeto, né, e fica fascinado, e aí, não vou sair daqui não, vou continuar trabalhando aqui. Como é que foi a sua passagem por uma coisa séria, organizada, profissional, empresarial, para um clube de futebol com a característica da bagunça que é o Flamengo, não só o Flamengo, qualquer clube no Brasil, é uma, desculpando a palavra, uma zona. Como é que foi essa sua entrada na zona e o que você fez para transformar aquilo numa coisa mais parecida com o BNDES? Não, eu acompanhava essa zona, né, como torcedor, né, como sócio, né, e lendo jornais, acompanhando vocês aí na imprensa.
Então eu tinha ideia do que me esperava, né? Se bem que na hora que você chega lá, você vê que a coisa é mais grave, né? A encrenca é maior do que você tinha pensado. Mas tem uma história assim que caracteriza bem essa passagem, né, do BNDES para o Flamengo, que foi o dia em que eu, com poucos dias na presidência, eu fui no centro de treinamento do Flamengo, que na realidade não existia, né? Era um terreno com uns campos e um barracão cercado de lama quando chovia. E eu fui lá no centro de treinamento para ser apresentado aos jogadores, né? Que eram os meus ídolos. Eu estava na arquibancada, né? Então, quando, né, o Romualdo, como rubro-negro, sabe muito bem, quando a gente vai no Maracanã, na hora que o time entra em campo, você grita o nome de cada jogador. Então, na época, né, Felipe, Léo Moura, né? Então, aí você fala o nome, e eu estava lá gritando também o nome deles. Aí, de repente, eu viro o presidente do Flamengo de uma hora para outra e vou no centro de treinamento para ser apresentado aos jogadores, meus ídolos, que estavam lá na minha frente. Só que eu estava, né, na condição de presidente do Flamengo, devendo 4 meses de salário para eles. Né, porque a gente já assumiu aquela situação. Meu primeiro como devedor. Foi como devedor e daí dos meus ídolos dos meus filhos. Estava olhando para eles lá. E aí o que eu falei para eles foi isso. Eu falei, gente, eu estou aqui, né, muito prazer, tá? Meu nome é Eduardo, né, mas eu estou aqui morrendo de vergonha de olhar para vocês, porque o Flamengo está devendo 3, 4 meses de salário para vocês. E eu estou vindo de uma empresa onde eu trabalhei por mais de 30 anos, que nunca atrasou meu salário nem 5 minutos, quanto mais 3 meses. Né? Então, eu falei, vocês podem ter certeza que a gente vai se virar, nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Porque o Flamengo, quando pagava, vocês lembram disso, né? Quando o Flamengo pagava uma folha de pagamento, isso era manchete. Né? Então, nós estamos aqui, né, em outubro, né, e aí fala, Flamengo paga o mês de julho. Né? Tem até aquela frase do Vampeta, quando teve no Flamengo, né, que eu finjo que jogo e eles fingem que me pagam. Isso, eu fui até entrevistado pelo Vampeta lá no programa dele. Né? Lá no Jovem Pan. A gente lembrou bem dessa frase. Mas, então, era isso daí, né? O Flamengo pagava o salário e o ato de pagar era manchete, era notícia, porque as pessoas ficavam esperando, né, quantos meses o Flamengo ia completar sem pagar o salário. E aí eu falei para os jogadores, vocês podem ter certeza que isso daí vai acabar, né? A gente vai fazer o sacrifício que for necessário, mas isso não vai acontecer. Nunca mais vocês vão ver o pagamento da folha, né, do Flamengo ser notícia, né? Porque isso daí não é em lugar nenhum, né? Você chega lá nos 5 dias, né, 5 dias depois do vencimento do mês, você tem que pagar o salário. Isso daí e foi assim, né? Fizemos muito sacrifício, mas ainda naquele ano de 2013 a gente já tinha regularizado o salário e você nunca mais, né, ouviu falar, né, que o Flamengo pagou pagou alguém que isso virou, para isso virar manchete. Né? Hoje em dia, né, a partir de 2013, o Flamengo paga o seu salário, né, 5 dias úteis depois do final do mês, e isso daí é normal, como qualquer empresa. E como é que estava a administração do Flamengo na época? Não, era um caos total. Né? Nós não sabíamos nem quanto o Flamengo devia. E também não queria pagar, para quem sabia. Né? Pois é. Mas o Flamengo era réu em mais de 600 ações trabalhistas. O Flamengo tinha uma dívida tributária. Uma dívida tributária que era de mais de 400 milhões de reais. Né? Aí você vai pensar, não, o Flamengo é uma instituição sem fins lucrativos. Como é que uma instituição que não tem lucro, portanto, não paga imposto sobre o lucro, como é que ela pode ter dívida tributária? Mas a dívida tributária do Flamengo era proveniente de apropriação indébita. Era o imposto de renda que o Flamengo ia, a contribuição previdenciária, que você recolhia dos atletas, dos funcionários, e não repassava. Esse era o jeito com que o Flamengo se financiava na época.
É o jeito mais simples, você não precisa pedir autorização para conselho nenhum, é simplesmente pegar o boleto e rasgar. Até porque não tinha dinheiro para pagar também. Né? E aí o Flamengo era isso, era um clube que devia 600, né, tinha 600 ações trabalhistas em que ele figurava como réu, é um clube que tinha as receitas penhoradas exatamente porque praticou apropriação indébita, e a Procuradoria da Fazenda Nacional muito justamente ia lá e grampeava os nossos pagamentos. E aí era o caos total. Tá? E aí, no meu discurso de posse, eu falei, nós temos um passivo financeiro enorme, mas o nosso passivo ético e moral é maior do que o passivo financeiro, e nós vamos fazer sacrifício, né, o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo ético e moral. E foi o que a gente fez. Sofremos o diabo durante 4, 5 anos, né, quase caímos para a segunda divisão, né, mas fizemos o que tinha que ser feito. E deu certo. Fez acordo. Isso, fizemos acordo. Lembra que o Flamengo devia, tinha umas dívidas emblemáticas do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Petkovic, Joel Santana, e era uma dívida que para o credor era ótimo, porque o Flamengo fechava um acordo, por exemplo, né, com o Romário, era recorrente isso. O Romário tinha saído do Flamengo se eu não me engano, em 99 ou 2000, alguma coisa, acho que em 1999. Em 2013, o Flamengo ainda devia o Romário. E a dívida com o Romário era sempre recomposta. Né? Então, o Flamengo chamava ele e dizia, eu vou pagar assim, assado. Agora, se eu ficar 3 meses sem pagar, a dívida vence toda e é multiplicada por tanto. Isso, para quem é um credor, é ótimo. Né? Porque a dívida estava se multiplicando e multiplicando. Quase que ele torcia para ficar. Pois é. Para não pagar. Isso. E aí o que aconteceu? Que nós fizemos o acordo e cumprimos. Né? Então, em muito pouco tempo, ninguém mais ouvia falar de dívida com Petkovic, com Joel, com Romário, né? Com Ronaldinho Gaúcho. Lembra que foi uma dívida assim, super emblemática e tal. Então, mas para isso custou muito sacrifício. Né? E isso daí. Que tipo de sacrifício? Assim? Cortar na carne. Em menos de 2, 3 semanas na presidência do clube, nós tivemos que dispensar o nosso principal atleta, que era o Wagner Love, né? Que a gente tinha contratado do CSKA da Rússia, lá atrás. Estava devendo 6 milhões de euros para o CSKA, o Wagner Love custava ao Flamengo mais de R$1 milhão por mês, nós não tínhamos como pagar. Então nós fizemos um acordo lá com o Wagner Love, que é rubro-negro, inclusive, foi super correto com a gente. Chorou, essa condição. Devolvemos ele para a Rússia, né, e nos livramos de pagar o R$1 milhão. Em compensação, ficamos com o time sem o seu principal jogador. O Wagner Love está jogando bem hoje, imagina, 10 anos depois, o Wagner Love está jogando lá no Sport Recife e está fazendo gol. Imagina ele há 10 anos atrás. Né? Então, isso é cortar na carne. Isso é cortar na carne. Imagina a pressão em cima dele. Na época, 25 milhões de torcedores todos os dias reclamando porque queria título. 25? Que... Não, estou dizendo 25 milhões de torcedores na época, hoje isso é mais. Não, na época já era quase 40, já era 40 milhões, hoje está 45. Imagina todo dia esse bando de fanáticos xingando ele, a família toda. Porque eu nunca vi nenhum torcedor reclamar do clube dever dinheiro. Agora, dever título realmente... Mas olha, tem uma coisa que é muito interessante nessa história, é que a torcida, ela comprou a nossa briga. Tá? É claro que você tem um ou outro inconformado, né? Não só torcedor, conselheiro, né? Sócio do clube também e tal, mas a torcida compreendeu que a gente precisava fazer sacrifício naquele momento. Uma coisa, no botequim, às 2 horas da manhã, pedindo a 20ª cerveja, você não disse pro cara, em compensação paguei minhas dívidas. Você quer ganhar time, quer ganhar de goleada, quer Wagner. Mas é uma coisa que eu agradeço muito à torcida do Flamengo por ter tido paciência, por ter sido parceira. Com o tempo errado, um parênteses, mas você tem ido aos estádios e tem ouvido já
volta. Eu sou torcedor de arquibancada, né? Olha, então... e o pessoal gritando volta, a sua volta. Não, a E torcida não é, me não é apenas trata... pra te agradar, não, porque é rumor mesmo. A torcida me trata com muito carinho. Esse carinho da torcida realmente não tem preço. Ele chega na arquibancada, porque ele vai muito para arquibancada. Agora eu não sei se você continua indo lá no leste superior. Então, no leste superior, cara, o que acontece? Ele chega, levanta todo mundo e grita o nome dele, cara. É corriqueiro isso. Né? Outro dia eu estava lá, eu também estava no leste superior e... Na verdade, eu estava ali naquele camarote entre um lado e o outro, assim, né? Do superior. Aí chegou. Não, outro patamar. Eu tenho bons amigos. Aí meu pai sempre disse isso. Sempre tinha bons relacionamentos. Né? E aí chegou o Vinícius Júnior lá, cara. Eu fiquei impressionante, cara. O ídolo do clube ter o mesmo tratamento, dá o mesmo tratamento ao Eduardo quando ele chega aqui, né? Ele vem pro povão, essa coisa toda. Então, assim, isso realmente ficou na memória. Eu acho que o teu trabalho, além de ter sido um trabalho muito profissional, e aí depois eu queria que você falasse sobre essa coisa de montar uma equipe, de profissionalizar e tal. Mas, assim, você resgatou a autoestima do torcedor rubro-negro. E foi por isso que a torcida compreendeu e foi parceira. Né? Se a gente não tivesse o apoio da torcida, não sei o que poderia ter acontecido, mas eu lembro assim de situações em que o Flamengo estava lá em 18º lugar na zona do rebaixamento e encontrava um torcedor dizendo: não, presidente, é isso mesmo, né? Tem que fazer a coisa certa, porque eles estavam vendo que a gente estava dando exemplo. Né, e que situações como aquela do Wagner Love ou a interdição da piscina, por exemplo, nós tivemos que interditar a piscina olímpica do Flamengo porque o vazamento de água era tão grande que a conta da SEDAI era o nosso segundo atleta mais caro, depois do Wagner Love, sem contar o risco que não era você ter aquilo dali rachado. Então, a piscina olímpica do Flamengo foi interditada aos 5 do primeiro tempo. Aí teve aquela, os nossos nadadores, né, o waterpolo, tinha uma outra piscina, né, mas interditamos e depois, quando as coisas melhoraram, colocamos lá a melhor piscina da América do Sul. Que continua. Isso, agora temos duas, né, e duas piscinas, né, de padrão Olimpíada. O esporte olímpico do Flamengo, também no primeiro momento, nós mandamos todos aqueles medalhões embora. César Cielo, né, Diego Hipólito, Daniel Hipólito, Joana Mané, todo mundo foi embora. Acabar com o esporte olímpico do Flamengo. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Foi a partir daí que o esporte olímpico do Flamengo começou o seu caminho para virar uma potência, como é hoje. Mas não dá para você se permitir, né, ter no seu fluxo de caixa itens que você não tem condições de pagar. Então, é aquela coisa, fazer a coisa certa, é como, né, fazemos nas nossas empresas, nas nossas famílias, né, só vamos assumir compromisso que a gente possa pagar. Aí, a partir daí, foi uma situação de, né, acordo com a PGFN, as tratativas todas para aprovação do Profut, né? Foi um período assim de muito, mas muito sacrifício mesmo. Mas felizmente... E equipe, como é que foi para você botar? Porque por um lado você tinha que sanear a despesa, mas você também precisava trazer novas receitas e para isso você precisava de bons profissionais. E existia um vício em todos os clubes de futebol de botar um cara, botar meu amigo aqui, o outro ali, mas você não tinha essa chance. Aquela golden... né? Você tinha que acertar de primeira porque você precisava trazer receita. Né? E não só isso, né? Que não faz o menor sentido um clube com a dimensão do Flamengo, clube que hoje fatura mais de 1 bi por ano, né? Na época faturava 200 milhões, mas de qualquer maneira é o Flamengo. Não tem a menor condição de uma organização com a complexidade, com a dimensão do Flamengo ser administrada por amadores. Então, nós tomamos a decisão, desde o início, o Flamengo foi administrado por profissionais. Você tinha o corpo lá de vice-presidentes amadores, que atuavam na parte estratégica, né?
Mas o clube tinha um CEO, tinha diretores altamente qualificados, recrutados, né, no mercado segundo as melhores técnicas, sem nenhum tipo de privilégio, impessoalidade total. Ninguém contratou parente, ninguém contratou amigo, estou falando eu e meus vice-presidentes, né? Até para você poder dar exemplo. Isso aí é fundamental, né? Eu acho até que isso hoje é uma situação que precisa ser retomada no Flamengo, porque recentemente o Flamengo voltou a ter diretores amadores que acabam gerando mais problemas do que soluções, Com certeza. né? E aquela toma lá da cá, aquele troca de favores dentro do clube, né? Trocar apoio político por ingresso, por vaga no avião, e outras coisas, né? Camisa, esse tipo de coisa, né, tem que acabar, senão a gente corre o risco de voltar atrás numa história que é muito bonita. Você acha que o Flamengo está explorando o seu potencial de conseguir receitas extra? A arrecadação no campo é evidente, como outros países, outros clubes do mundo inteiro. Você acha que os exemplos de clubes e empresa, o Flamengo está... Não, evoluímos muito. O Flamengo não precisa ser clube empresa, né? O Flamengo, né, fez o seu dever de casa, né, e conseguiu evoluir e mudar de um clube irresponsável para um clube cidadão, sendo uma associação sem fins lucrativos. Multiplicamos as nossas receitas, né? Eu falei que a gente, na época, arrecadava cerca de 200 milhões ano. Quando eu entreguei o clube já estava em 800 e hoje já está a mais de 1 bilhão. Né? Isso é o quê? Isso é explorar o potencial que a torcida do Flamengo nos dá. A torcida do Flamengo, né, tem mais de 40 milhões de integrantes e não existe nada mais fiel do que um torcedor de clube de futebol. Então, monetizar essa paixão, né, era um desafio, um desafio que foi bem sucedido. Agora, eu diria que ainda tem muita coisa que o Flamengo precisa evoluir. O Flamengo eu ou acho o futebol brasileiro, ou o esporte brasileiro? Você acha que... Não, o esporte brasileiro com certeza, o futebol brasileiro com certeza, mas eu digo mesmo o Flamengo, né, o Flamengo ainda está longe de aproveitar todo o potencial que a sua torcida representa. Isso é um processo, né? Eu acho que cada vez mais a torcida do Flamengo vai demonstrar, né, que ela é efetivamente o principal patrimônio que o clube tem. E como é que foi essa virada de chave? Que você sai do Flamengo, aí todo mundo, depois de 6 anos, esse cara precisa descansar. Aí você Ele foi descansar como deputado federal. Excelente, Como é que foi essa história de entrar para a política? Já era um desejo antigo? Como é que é essa história? Não, assim como, né, eu virei presidente do Flamengo por acaso, né, por uma circunstância, acaba que o fato de ser presidente do Flamengo te dá uma certa notoriedade, e aí as pessoas começaram a me estimular, dizendo: por que você não vai para a política também? A política está precisando de pessoas de bem, né? Lá só tem picareta e tal. E aí eu não gosto de ficar parado, né? E aceitei o desafio e... Foi a primeira eleição, já se elegeu, né? Não, em 2018 eu concorri, tive até uma boa votação, mas eu estava num partido que não fez o quociente eleitoral, né? E eu poderia ter sido eleito se eu tivesse em outro partido, né? Mas no meu partido eu não consegui. E aí em 2020 eu entrei numa campanha para prefeito que era sem a menor chance de êxito, né? Porque nós não tínhamos, né? O Lula inclusive conversou comigo na época, né? E na época nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura, não tínhamos tempo de televisão, mas foi uma excelente experiência. Nós fizemos o melhor programa, né, de todos os candidatos a prefeito, virou um livro, né, e isso me deu muito orgulho e eu acho que foi uma experiência extremamente interessante, assim. Esse livro está aí, né? Virou aí, de vez em quando eu dou ele de presente para...
E realmente é muito bom, né? Nós conseguimos reunir uma equipe assim fantástica para fazer o programa de governo, né? Foi coordenada por um colega do BNDES, né? O Ricardo Barbosa, economista, e ele reuniu cerca de 50 especialistas em várias áreas da administração municipal, e o programa ficou muito bom, que acabou virando um livro. Que bom. Você que veio do BNDES, encontrou foi trabalhar em 2 lugares absolutamente não profissionais, a Câmara Federal e o Flamengo. Qual dos dois é mais bagunçado e precisa de mais arrumação? São lugares bem diferentes, né? Sim, mas São bagunças Não, em primeiro diferentes. lugar, no Flamengo eu era presidente, né? Então o presidente tem muito mais chance de fazer a diferença do que um deputado no meio de 513. Mas o importante é que você tenha mais pessoas interessadas em participar da política, para que a proporção, né, de pessoas competentes, bem intencionadas, em relação ao total da Câmara, seja cada vez maior. Eu estou aprendendo muito lá, em todo lugar que eu vou, né, eu acabo aprendendo muito, né? Estou tentando fazer o melhor que eu posso, né? Estamos evoluindo, inclusive na questão do futebol, né? Porque eu estou presidindo a frente parlamentar pela modernização do futebol brasileiro, mas vários assuntos que eram muito caros para mim no BNDES, eu estou também participando das comissões, né? Sustentabilidade, acho que você... Meio ambiente, né? Energia. Né? Conta um pouquinho disso aí. Isso, pois é. Olha, o trabalho lá na Câmara é dividido em comissões, né? Então, quando você assume o mandato, né, você escolhe as comissões, escolhe não, e tenta ser indicado para as comissões dos assuntos que você tem mais afinidade. Eu escolhi participar de esporte, da de Minas e Energia, porque no BNDES eu trabalhei muito tempo na área energética, né? E, inclusive, tem um subconjunto, né, desse trabalho da energia, que é a eficiência energética, que eu sempre gostei muito lá no banco. Então, hoje eu sou vice-presidente da frente parlamentar, vice-presidente para a eficiência energética da frente parlamentar mista, né, aí é Câmara e Senado de Energia. E eu entendo que essa coisa da eficiência energética é um aspecto que sempre foi negligenciado no Brasil e precisa ser tratado com mais seriedade. E, além disso, meio ambiente, né, que eu chefiei o departamento de meio ambiente do BNDES há muito tempo, né, e toda essa questão das mudanças climáticas, né, eu representei o banco em algumas das conferências das partes, e eu acho que eu posso contribuir nessa área também. Sem contar que, de vez em quando, né, pelo fato de eu ter sido do BNDES, eu consigo colaborar também em algumas iniciativas, né, nem iniciativas, né, colaborar com ameaças que o BNDES sofre dentro da Câmara, né? Então, de vez em quando, você tem uma proposta que alguém faz que está na cara que é alguém que não conhece o BNDES. Então, vai tentar estabelecer uma restrição à atividade do banco, e aí eu vou lá ajudar também. Ajudar a defender. Claro. É interessante. Afinal de contas, o BNDES é a minha segunda instituição favorita. E falando da segunda, quer dizer, e da terceira, quer dizer, você saiu do clube mais popular do Brasil, mas os seus pares, né, era uma época que, e até hoje, você na tua atividade pró-esporte, né, na Câmara, você tem os outros clubes que não tem uma agressão, não tem uma disputa, você tem uma colaboração. Você vê que o meio ambiente do esporte tem em você a visão de um apoiador. E e a questão de sustentabilidade, essas outras coisas assim, você percebe isso dos seus pares de Câmara também, uma parceria,
uma simpatia ao teu potencial? Olha, o trabalho lá na Câmara é de muita colaboração, né? Então, muitas vezes, um deputado que tem uma linha ideológica diferente da sua é um colega de trabalho e eu diria que as coisas lá devem se resolver sempre pelo diálogo. Claro que nessa questão de meio ambiente, né, tem pessoas assim que são mais afeitas, né, à questão da sustentabilidade, contra né? Também, né? E tem o pessoal que vê na defesa do meio ambiente uma ameaça, o que eu considero um erro, né, mas que você tem que respeitar também. As pessoas estão lá, foram eleitas e têm voz. Fala uma coisa para mim, na sua opinião, você acha que o parlamentar brasileiro está bem informado, ou pelo menos convencido de que nós estamos numa crise em relação ao meio ambiente, ou muita gente ainda acha que isso é falácia, isso é bobagem? Tem gente, outro dia teve a Jovem Pan entrevistou horas 3 cientistas brasileiros dizendo que tudo isso é besteira, isso é cíclico, acontece mesmo, não tem nada de mudança climática. Terra plana. Como é que está o clima? Como é que está o conhecimento e a preocupação da Câmara em relação ao meio ambiente? Há uma consciência que nós estamos numa crise, né? Chegando numa situação de Eu acho, Lula, que seria uma idiotice não reconhecer que existe uma crise mundial, né? E é como se fosse um jogo de futebol que nós estamos perdendo de goleada. E o que nós temos que fazer no momento é tentar fazer esforço, né? A gente tem que tentar reunir o maior número de pessoas, de líderes e tal coisa para tentar fazer um golzinho de honra aí nessa goleada que nós estamos levando. Nem todos, né? Muitos sim, né? Mas tem alguns que talvez por desconhecimento e por embarcar em idiotices como essa que você citou aí, de pessoas dizendo que essa questão de mudança climática não é uma ameaça real, né? Tem gente que de vez em quando escreve artigos sobre isso, dizendo, não, a mudança climática existe, mas a humanidade não pode fazer nada para conter isso, o efeito do antrópico, né, que né, da mudança climática não existe, né? Eu nem vou falar o nome não, mas outro dia me mandaram um artigo lá de 2012, escrito por uma pessoa que vocês conhecem bem, rebatendo essa questão da mudança climática, né? Gente, é um absurdo, né? Mas você tem que conviver com esse tipo de argumento contrário e tentar convencer as pessoas, né, mesmo parlamentares que ainda estão desinformados, de que isso é uma questão mundial, isso é uma questão de emergência mundial. Não se trata de defender o Brasil, trata-se de defender não é nem o planeta, que o planeta vai continuar existindo aqui na boa e tal coisa. Vai defender as pessoas que moram nesse planeta aqui. Exatamente. Agora vamos lá, antes que acabe o programa e eu não pergunte, você está voltando? Vamos ser presidente de novo? O grito da torcida, bota ele no campo. Não, hoje quando ele chegou aqui, foi uma aclamação entre os funcionários da Bandeirante. Ele pontaria todo mundo. O presidente tem que voltar, tirar aquele cara de lá. E aí? Não, eu faço parte de um grupo, né, que vai postular voltar. Não, o grupo, né, vai voltar ao Flamengo a partir da eleição de dezembro de 2024. Eu faço parte desse grupo. Eu sempre disse que eu não tinha intenção de voltar à presidência do Flamengo. Agora, eu queria mesmo era voltar para a arquibancada, como eu voltei, né, e que me deixassem em paz lá. Mas vocês estão acompanhando, sabem que a atual direção do Flamengo é extremamente hostil em relação a mim, já tentou me expulsar do clube 3 vezes, estão tentando me prejudicar, inclusive, em questões que não tem nada a ver com o clube. E isso daí acaba me chamando para a disputa. Eu continuo dizendo que eu prefiro participar do grupo, participar da chapa, mas ter um outro candidato a presidente que eu possa ajudar. Agora, não descarto, embora não seja a minha preferência, que eu seja o nome se essa for a única solução para reverter as coisas no Flamengo.
Vai ser difícil, amigo, porque... Vai ser difícil achar outro, é isso? Não, além de... Não, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Mas, assim, é a questão de o próprio povão, ele chega em lugares, todo mundo fica... Outro em capacidade, honestidade... Não, mas às vezes poderia ter... competência. E juntar, e significar, e representar. E ele é um cara agregador, você já percebeu aqui no próprio... Até porque ninguém faz nada sozinho, né? Tudo que nós fizemos no Flamengo não fui eu, foi um grupo. Né? E é esse grupo que vai voltar, né? Só que agora muito mais fortalecido, que tem muito mais gente que não estava comigo lá atrás e que agora está se juntando ao grupo. E é esse grupo que vai retomar o rumo do profissionalismo, da impessoalidade no Flamengo. Se serei eu ou não o cabeça do grupo, né? Pode ser, embora eu prefira ficar numa função, né, de apoio, até porque eu hoje sou deputado federal, né? Fui eleito e tenho que levar o meu mandato a sério, e isso daí é inquestionável que eu vou levar, né? Eu acho que eu tenho uma contribuição a dar. E no caso hipótese de eu voltar a ser presidente do Flamengo, eu teria que montar uma governança muito diferente daquela que existia entre 2013 e 2018, quando eu dei dedicação exclusiva ao Flamengo. Claro que a administração profissional, né? Mas isso tudo teria que ser muito bem planejado, que também eu não quero enganar ninguém. Tá? E eu quero cumprir as duas funções, né? No caso de eu voltar à presidência do Flamengo, eu teria que cumprir as duas funções da melhor maneira possível, como eu sempre fiz na minha vida. Então, só repetindo aqui, prefiro não ser presidente. Né? Em último caso, eu tiver que ser... Em último caso. Mas se eu tiver que ser... eu, em hipótese nenhuma, vou negligenciar o meu trabalho na Câmara Federal. Uma coisa que a gente vem percebendo, até eu comentei isso com o Lula, é impressionante porque tem recesso, tem isso, tem aquilo, e você olha para os jornais, olha para não sei o quê, aqui mesmo dentro da Band, a gente olha assim, Bandeira está não sei aonde, reuniu com não sei o quê, quer dizer, você está sempre numa atividade permanente, o que eu admiro bastante, porque você vai ter que ter um personal aí para te orientar a alimentação, parte física e tudo, para você conseguir manter em nível de excelência essa energia toda aí, né? Mas, assim, além disso, como é que você consegue? Eu estava querendo saber isso, né? Essa força. E também uma coisa muito bacana que você montou dentro do Flamengo e que eu percebo que você está... alimentando, que tentaram alijar do Flamengo as embaixadas, o pessoal de fora do Rio de Janeiro, né? Como é que você consegue ter essa energia toda e esse projeto também, que eu acho muito bacana? Olha, essa questão é uma questão que me preocupa muito, né? Acho que deveria preocupar todos os rubro-negros, porque o Flamengo não é só um clube do Leblon, né? Não é só um clube ali na Lagoa, na Gávea. O Flamengo é uma nação de mais de 40 milhões de rubro-negros. E esses 40 milhões de rubro-negros, mais de 80% deles estão fora do Rio de Janeiro. E eles têm que ser respeitados. Então, o que essa diretoria fez com a categoria Off Rio foi uma covardia enorme. Sem contar demonstrações de desapreço ao torcedor nordestino. E é lá que está, né, esses torcedores do Flamengo, que muitos deles nunca vieram ao Rio, nunca foram ao Maracanã, eles são tão Flamengo quanto eu, quanto você. Eles têm que ser respeitados. E quando o Flamengo vai jogar lá, cara, o Flamengo, a torcida é a dominante no local, mesmo jogando contra times da cidade ou do estado. Não, o Flamengo é o clube mais popular de 24 das 27 unidades da federação. Você sabe qual é o clube mais popular da Bahia? Não é nem o Bahia, nem o Vitória, é o Flamengo. Não em Salvador, né? Mas saiu de Salvador, ali chegou em Feira de Santana, todo mundo é Flamengo. Aquela região ali do sul da Bahia, Chapada Diamantina, oeste da Bahia, todo mundo é Flamengo. Então, esses rubro-negros,
eles estão sendo desrespeitados e isso daí a gente precisa reverter. Isso é uma questão de honra, não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. Perfeito. E a questão que do cuidado físico aí, como é que você está tomando conta disso daí? Não, isso é fundamental, né? A gente se cuidar para qualquer atividade. Né? E essas agendas que você vê que eu faço e tal, é porque o trabalho do deputado não é só, né, no ambiente da Câmara. Né? Você tem contas para prestar, né? Você tem que hoje em dia um trabalho importante do deputado é destinar emendas do orçamento. Né? Então você tem que identificar projetos interessantes que tenham retorno econômico e social para você apoiar. E então essas visitas que eu faço aí a municípios no interior, né, e agendas que eu faço dentro da cidade do Rio de Janeiro mesmo, isso daí faz parte do trabalho e é fundamental que eu continue exercendo o mandato dessa maneira. Não, e é um trabalho que você vai fazer no BNDES, análise de viabilidade de coisas, né? É verdade, isso aí o BNDES dá uma experiência que vale para tudo. Bom, planos, como é que tá? Quais são os projetos que você está... Já disse, Não, eu digo na Câmara também. Eu nunca saí do Flamengo. Não, tô indo para presidente. Claro que não. Mas na Câmara você tem algumas coisas que você está já propondo, alguns projetos de lei? Não, alguma essas coisa assim? que eu, por exemplo, essa frente parlamentar pela modernização do futebol brasileiro, a ideia é passar a limpo todas as questões relevantes do futebol, porque a gente entende, né, que o futebol não é simplesmente um esporte, não é simplesmente um entretenimento. O futebol é o principal ponto de contato com a vida de boa parte dos brasileiros, de crianças, de jovens, de pessoas humildes. O futebol tem que dar bom exemplo, assim como no Flamengo a gente fez questão de dar bom exemplo para os 40 milhões de torcedores, né? No Brasil o futebol tem que ser um bom exemplo para 200 milhões de brasileiros. E aí nisso você tem que procurar, inclusive, adaptar a legislação, né? Discutir mesmo os assuntos da ordem do dia do futebol, para que o futebol não seja simplesmente visto como, né? Lembra que antigamente se falava que o futebol é o ópio do povo, né? E o futebol, né, não é um instrumento para que pessoas ganhem dinheiro com isso, para satisfazer vaidades e interesses você falou uma coisa pessoais. Que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu dou tremenda importância. O exemplo do futebol, quer dizer, usar o futebol como um fator de educação. Isso, exemplo é tudo na vida. A praticar esporte, a decência no relacionamento, E você, a ética. Você ainda tem uma coisa que você veio de um clube que tem, na minha opinião, dentro e fora do campo, a gente teve o maior atleta de todos os tempos, que foi o Zico. Isso. O Zico é um exemplo para tudo. Isso aí, na época que o Flamengo era um mau exemplo, né, o Zico era um bom exemplo que acabava minimizando um pouco, né, o vexame, né, que era os exemplos que o Flamengo dava no passado. Não, o Zico é outro patamar. O futebol tem dado maus exemplos em alguns momentos, ou seja, não contribui para a formação do jovem. E poderia, né? Seria um tremendo instrumento. Eu costumo dizer que se futebol e educação andassem de mãos dadas, você ia melhorar muito a educação no Brasil e ia melhorar muito o futebol no Brasil. Porque eu acho que é uma insanidade você não associar a formação do futebol de base, a formação dos atletas brasileiros, desde das periferias, né, das escolinhas, né, à educação. Perfeito, porque normalmente o futebol é considerado anti-estudo, né? Não, ao contrário. No futebol, vai ser atleta e esquece qualquer preocupação com a formação. De jeito nenhum, até porque toda criança que se engaja aí na formação nas atividades, né, de futebol dos clubes brasileiros,
se 1% chegarem ao alto rendimento, a clubes, a posições de destaque, né, efetivamente ganhar dinheiro com futebol, se 1% chegar lá, não é nem isso, é muito. A maioria dos meninos que se envolvem nisso acabam ficando pelo caminho. E, no entanto, se o futebol de base dos clubes for encarado não só como um instrumento para você formar atletas, mas também para formar cidadãos, olha o que seria, né, positivo isso daí. E o garoto chega, às vezes é muito bom de bola, tá? Chegou lá, 16, 17, 18 anos, ficou pelo meio do caminho. Se ele tiver uma boa formação, ele pode inclusive atuar no segmento do esporte, né? Ele pode ser um treinador, um preparador físico, né? um funcionário administrativo ligado ao futebol e ajudar a continuar dando exemplo. Isso eu acho fundamental. Então, essa frente parlamentar ela pretende exatamente discutir assuntos para que a gente possa, amanhã, isso ser replicado em ações legislativas. O que você precisa mudar na legislação, por exemplo, para melhorar a governança do futebol, para fazer com que o futebol seja associado à responsabilidade social, à responsabilidade ambiental. Por que essa questão da ESG é quase que um must nas empresas brasileiras e não chegou no futebol? Você não tem clubes aderentes aos princípios de ESG. E no mundo isso daí já está virando realidade. Na Alemanha, por exemplo, clube que não se adequar a padrões de sustentabilidade não joga o campeonato alemão. Pode ser o Bayern de Munique, que é um decacampeão alemão, ganhou 11 vezes seguidas. Se eles não se adequarem a padrões estabelecidos de sustentabilidade, eles não jogam lá o campeonato da Bundesliga. Quer dizer, lá na Alemanha já chegou lá o fair play ambiental. E aqui no Brasil nem o fair play financeiro chegou ainda. Então nós temos que melhorar muito essa questão do futebol, melhorar a partir da governança. E aí ver exatamente o que precisa ser feito, quebrar paradigmas, vai muita gente ser contra. Estou imaginando o que vem por aí. Já tocando nesse assunto, a gente percebe que houve um gatilho de desativação do amor brasileiro à seleção brasileira. A gente era a seleção do Brasil. E de um tempo para cá, parece, não tenho impressão, não tenho certeza, mas tenho impressão e queria ouvir sua opinião, que virou a seleção da CBF. Não é mais uma camisa, assim, os interesses econômicos ficaram uma máquina de dinheiro danada e em detrimento da própria performance da seleção. E a gente tinha aquele negócio de havia concurso de decoração de rua, pintava o chão da rua, separava no sinal a garotada. Tinha um desgaste político. Isso. Você imagina pegar a Coca-Cola e começar a transformar a Coca-Cola em símbolo de voto. Tomar Coca-Cola quer dizer apoiar um determinado candidato. Acabava com a própria camisa da seleção passou por esse processo. Como é que você vê isso? É isso, A camisa da seleção tem sido muito mal usada recentemente, E todo mundo antigamente tinha orgulho de vestir lá a amarelinha, hoje você já fica meio... Todo mundo com cara de 7-1 hoje. E outras coisas, É verdade, mas você acha que além da questão política, tem mais alguma coisa que fez o torcedor não ter mais essa afinidade tão grande? Você vê que jogo do Flamengo ninguém perde, jogo do Fluminense, jogo não sei, cada torcedor dentro da sua paixão. Mas da seleção, cara, não tem mais aquela coisa. Vamos fazer um churrasquinho para encontrar, sei que não tem mais isso mesmo em Copa do Mundo, diminuiu muito. Isso é um dever de casa que a gente tem que estabelecer como nosso, o que fazer, para recuperar aí a paixão do brasileiro pela sua seleção. Alguma coisa nós estamos fazendo errado, eu diria que muita coisa nós estamos fazendo errado. E isso tudo passa também por essa questão da governança, das entidades de administração. Elas também têm que dar bom exemplo para todos nós. Querido,
Muito obrigado aqui pela tua vinda. Mais uma vez, fico muito grato da sua atenção, da sua gentileza. Tenho certeza que quem está nos assistindo também teve uma aula hoje aí. E espero que num futuro recente aí tudo volte à normalidade. E a no gente Flamengo. ouvindo o Eduardo, a gente percebe, pô, tem uma dica de por que esse sucesso que ele tem na vida, né? A tranquilidade, ele não fala mal de ninguém, ele vai explicando a posição dele, Posições firmes sem ter que atacar sem ninguém. ter que atacar ninguém, e sem ser demagogo, ele apenas vai colocando o que pensa. Eu acho que é um exemplo de comportamento que eu gostaria de registrar aqui. Porque esse negócio que ele falou, eu vou para arquibancada, não é um projeto. Não foi o profissional de marketing só vai para lá, porque isso vai ser bom. Ele já fazia isso. Eu nasci lá. Você sabe que o meu pai, quando eu nasci, me deu uns títulos de sócio proprietário do Flamengo, cara. Então, assim, não tinha como não ser. E você tem todo um padrão. Eu vou começar a fazer campanha aqui. Então, ó, em dezembro de 2024, isso. Vamos lá, então, né, retomar aí o Flamengo para os bons caminhos. Isso aí. Querido, muito obrigado, então. E o pessoal de casa, mais uma vez, estamos aqui. Semana que vem, estamos juntos de novo. Isso. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês, né? E vamos repetir sempre que vocês quiserem. Tá ótimo. Muito obrigado.